Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Um feliz sábado a todos vocês. É muito bom podermos parar um pouco e descansarmos, termos esse espaço na rotina da semana para desfrutarmos de uma conexão especial com Deus. Fico imaginando a rotina de trabalho da gente, esses últimos meses, os últimos 2 anos, muita gente correndo mais para poder enfrentar as dificuldades que passamos no nosso país. Algumas pessoas, semana após semana, buscando uma recolocação, trabalho. E o coração da gente vai ficando pesado. E é tão bom que Deus separou um tempo para a gente parar, esquecer das outras coisas e ficarmos na presença dEle. Seja muito bem-vindo para esse momento de refletirmos na palavra de Deus e permitirmos que Deus fale conosco. Nas últimas semanas, a gente iniciou a série 24 horas. E cada tema nestas semanas estamos falando a respeito da vida do discípulo de Jesus. Como é um dia, 24 horas, como é que a gente vive conectado com Deus todo o tempo. E na primeira semana, o pastor Felipe falou para nós a respeito do plano de Deus para que a nossa vida traga glória a Deus. Através de tudo que a gente é, do que a gente faz, tudo na nossa vida reflita os princípios de Deus e traga glória ao nome dele. Na semana seguinte, o pastor Dani nos falou a respeito do segundo tema, como através daquilo que a gente fala, através da nossa conversação, das nossas palavras, como isso nos aproxima ou nos afasta de Deus, ou como isso revela o relacionamento que a gente tem com Deus. Você lembra o texto bíblico? Né? A boca fala do que está cheio, o coração, e era um convite para enchermos o nosso interior da presença de Deus, para que isso transpareça nos nossos relacionamentos. Na semana passada começamos a falar sobre algo que está ligado com o que preenche as 24 horas de um dia, e falamos sobre o nosso relacionamento em família, sobre a nossa casa, e os convites, fazendo um estudo no livro de Lucas, da experiência de Jesus nas casas, como é que nós podemos repensar a nossa experiência em família, como discípulos de Jesus Cristo. E hoje eu queria falar de outra qualidade de relacionamentos que nós temos e que nós precisamos nos lembrar que somos discípulos de Jesus todo o tempo, inclusive quando estamos nesses relacionamentos. Vamos falar hoje sobre as amizades. Sabe, a modernidade trouxe algo que se tornou um grande prejuízo para a fé cristã. Durante muito tempo, tinha um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo era que as pessoas olhavam para todos os aspectos da vida através da visão de Deus. Tudo era religioso. O meu trabalho é um ministério, eu o consagro a Deus, os meus relacionamentos. Tudo na vida tinha essa conotação espiritual. Se você for lembrar aí das aulas de filosofia, ensino médio, você vai lembrar da iluminismo, humanismo, racionalismo, e como tudo isso quebrou essa forma de pensamento e criou algo que não existia até então, que era o secular, algo que não é religioso. E hoje é muito comum as pessoas dividirem a vida na modernidade com estas perspectivas. Não, no ambiente religioso eu sou religioso. Mas aqui, onde é um ambiente secular, não. Aqui eu preciso respeitar e aqui eu não posso expressar a minha visão espiritual sobre as coisas. O país passou por essa mudança. Passamos a ser um Estado laico. Uma visão religiosa não pode interferir nos assuntos da sociedade. E por isso se tornou cada vez mais comum. Cristãos que no trabalho não são cristãos. Cristãos que na família muitas vezes não são cristãos. Tratam melhor as pessoas da igreja do que filhos, pais. Nós precisamos reintegrar essa visão de todo da vida. Esse é o propósito, a provocação dessa série, 24 horas. Como é que eu posso repensar a minha vida da perspectiva que em todo o tempo eu sou um discípulo de Jesus Cristo? E os relacionamentos têm algo muito importante na nossa vida. Nós somos moldados, em grande parte, pelos relacionamentos que nós nutrimos. Quantos aqui, em algum momento, por conta de amizade, de um relacionamento, incorporou novas palavras ao seu vocabulário? É só ligar uma amiga do Rio Grande do Sul para minha esposa, em 5 minutos ela está falando igual gaúcho.
Não importa que nós já estamos há quase 6 anos em São Paulo, é o impacto que as pessoas têm na nossa vida. Nós vamos incorporando valores. O que é importante para ele, porque eu gosto dessa pessoa, começa a ser importante para mim. Aprendo coisas novas com as pessoas. Essa é uma área importantíssima da vida. E Jesus tinha preocupações, ou ele tinha uma visão muito clara a respeito dos relacionamentos. Voltando num dos textos que a gente usou para a semana passada, o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver no verso 1 que Jesus ele usa essa estratégia, ele vê os relacionamentos como algo que tem um potencial muito grande. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a gente leu alguns textos na semana passada, hoje nós vamos ler o verso 1, mas antes de fazer a leitura, eu queria convidar você para, juntos mais uma vez, orarmos, pedirmos sabedoria e direção de Deus, que Ele fale conosco. Bom Deus, ao estarmos diante da Tua palavra hoje, temos o tempo e a condição necessárias para abrirmos o nosso coração e permitirmos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Tantas coisas trazem preocupação ao nosso coração. É sempre bom quando podemos ouvir a Tua voz e encontrar direção para a nossa vida. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 1. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Estratégia de Jesus para os seus discípulos. Olha que coisa interessante a respeito de Jesus Cristo. Sendo Deus, de acordo com Paulo, Jesus, para poder revelar o caráter de Deus, a gente viu isso a semana passada, ele se despe da divindade, se reveste da humanidade e assume a nossa vida. Nasce como um de nós, cresce como todos nós. Ele busca o máximo possível de identificação com as pessoas ao seu redor. Paulo vai dizer em Hebreus que ele, como nós, em tudo foi tentado. Nada da experiência humana é novo diante de Jesus Cristo. Ele viveu intensamente a experiência humana. Jesus era tão ligado a pessoas que diversas cenas nos evangelhos, Jesus chega numa cidade e as multidões se reúnem em torno de Jesus. E ele recebia todas as pessoas, recebia as crianças, recebia as mulheres, recebia os pobres, as pessoas do povo, recebia gente da elite. Jesus recebia todas as pessoas. E ainda não era suficiente apenas o contato com as multidões, Jesus desenvolvia contatos pessoais. Ele fazia amizades pessoais. Das grandes multidões, a gente encontra esse grupo, mencionado aqui em Lucas capítulo 10, 70 discípulos de Jesus. A gente não tem o nome dos 70. Mas Jesus reúne os 70 discípulos. Ele tem um outro grupo mais próximo, 12. Tem as discípulas de Jesus. Nem sei se existe essa palavra, é assim mesmo. As mulheres que seguiam Jesus. E ele dava atenção a elas. E mesmo no grupo dos 12, Jesus tinha um outro grupo mais próximo. Pedro, André, João, constantemente estavam seguindo Jesus. E aqui, quando ele organiza os 70 e ele os manda numa missão, antecipando as viagens que ele vai fazer por aquelas cidades e vilas, Jesus os organiza de 2 em 2. Na visão de Jesus, os relacionamentos são importantes. E para que houvesse desenvolvimento espiritual, para que os seus discípulos amadurecessem na fé, para que eles crescessem como pessoas, ele os junta de 2 em 2. Tem um provérbio da Bíblia muito interessante. Provérbios capítulo 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Os relacionamentos fazem parte da construção de quem nós somos. E espiritualmente falando, isso também é verdade. Você consegue pensar qual é a sua lista de amigos? E por que eles são seus amigos? Provavelmente é porque experiências uniram vocês. Terceiro ano da faculdade de teologia, depois de um mês de aulas intensivas, manhã, tarde, dependendo do professor, noite, madrugada, né? Para nós alunos, eles iam descansar, né? A gente fazia leitura, preenchia relatório, para poder sobrar 3 meses no semestre, em que a gente ia até uma igreja e aí um estágio prático, estágio de evangelização. E nós, eu e mais 2 amigos, éramos amigos de sala de aula, fomos para a cidade de Jarinu, aqui no interior de São Paulo, e passamos os 3 meses numa igreja, fizemos amizade com muita gente lá, mas algo foi
especial no nosso relacionamento. Primeiro, porque nós descobrimos que nós tínhamos problemas. Na sala de aula, só algumas horas pela manhã, era tudo tranquilo. Éramos bons amigos. Agora, convivendo 24 horas por dia, um com o outro, cada um com saudade da sua esposa em casa. De noite eu ia para o quarto e estavam lá os dois marmanjos. A gente começa a se estranhar, né? Mas isso foi moldando e polindo a nossa amizade, foi nos ajudando a crescer em respeito uns com os outros. E uma coisa que me marcou muito, uma senhora adventista, Dona Maria, ninguém da família dela era adventista, só ela, os filhos, os netos, e ela orando muitos anos para que Deus mandasse alguém para falar com eles. Moravam na zona rural da cidade, afastado do centro. E eu me lembro que, no período que ela ficou internada no hospital, antes do seu falecimento, durante aquele período que estivemos lá, as pessoas da família dela vieram contar para nós. A vovó morreu em paz, dizendo que Deus tinha respondido a oração dela. Mandou 3 anjos para compartilharem da fé de Jesus Cristo com a gente. Mais de 30 pessoas daquela família foram batizadas. Como Deus usa os relacionamentos. A amizade que nós fizemos entre nós e com eles dura até hoje. Ainda hoje, 11 anos depois, ainda recebo mensagens do pessoal de lá, de como foi importante aquele relacionamento que a gente já teve. Quem marcou sua vida? Por que marcou a sua vida? Jesus tinha um plano para os relacionamentos. E ele põe esse plano em prática com seus discípulos. E nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender o que é que Jesus tinha com os relacionamentos. E eu queria separar algumas ideias, pelo menos 3 ideias principais com você, sobre como podemos repensar as nossas amizades e os nossos relacionamentos à luz da experiência de Jesus Cristo. A primeira delas é que Jesus intencionalmente escolhia as suas amizades. Ele era intencional em iniciar relacionamentos. Ele não deixava a vida, vida leva eu, deixa a vida me levar, não era nada disso. Jesus, ele era intencional. Mateus capítulo 11, verso 19, diz que as pessoas do seu tempo olhavam para Jesus e diziam, isso se repete em Lucas 7 também, esse aí é amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Constantemente, Jesus era acusado de ser amigo de pecadores. Deixa eu fazer uma pergunta a você que é discípulo de Jesus. Você tem amigos pecadores? Você intencionalmente escolhe se aproximar de pecadores para ser amigo? Jesus não tinha vergonha disso. Questionado, ele dizia, os que estão saudáveis não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para quem precisa de ajuda. Eu vim para quem precisa ser restaurado. Foi para esses que eu vim. E quando a gente olha as histórias de Jesus, Jesus ele vive de acordo com essa verdade. Ele é intencional. Tem um encontro com Zaqueu ali, escondido nas folhas da árvore, ele diz, eu preciso ir na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas dizem, olha lá, está entrando na casa do pecador. Mas Jesus sabia o que aquele relacionamento podia proporcionar a Zaqueu. Jesus está na casa de Simão, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Ele está na casa de Simão, recebeu um jantar quando a mulher entra para ungir os pés de Jesus. Enquanto ela está ali lavando os pés de Jesus, o dono da casa pensa, não sabe esse, que essa mulher que está tocando nele é pecadora? Jesus não nega o contato com o pecador. Nicodemos. Aos olhos das pessoas, Nicodemos não era um pecador como esses que Jesus andava. Mas Jesus não foge a iniciar um relacionamento com Nicodemos. E quando aquela conversa à noite, Jesus olha para Nicodemos e diz, você precisa de uma coisa. O que é que Nicodemos precisava? Nicodemos, à semelhança de todos os meus outros amigos, você também é pecador e precisa nascer outra vez. Você percebe? Como Jesus escolhe os relacionamentos, ele é intencional, ele tem uma visão para aqueles relacionamentos. Mais do que isso, Jesus ele escolhe ou é intencional em doar de si mesmo a essas pessoas. Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, Jesus faz uma declaração a respeito dele mesmo. Ninguém, diz Jesus, tem maior amor do que esse, dar alguém a sua vida por seus amigos. Jesus era intencional em iniciar relacionamentos. E Jesus era intencional em doar para esses relacionamentos. Aqui é uma pergunta importante. Quando nós entramos em relacionamentos, formamos amizades, qual é a motivação? Dar
ou receber. Nos unimos a pessoas que são iguais a nós, estão no mesmo padrão, e onde pode haver uma troca. Ou somos intencionais também em iniciar relacionamentos com pessoas que não podem nos oferecer nada, aparentemente, simplesmente porque temos a visão de oferecer a elas quem nós somos? Essa é uma grande pergunta a fazermos. Se você olha para a sociedade em geral, amizades são bons caminhos para você ter ajuda na hora que você precisa, né? Eu não sei tal coisa, mas sou amigo de quem sabe. Eu não tenho tal coisa, mas sou amigo de quem tem. Não é? Não é essa visão fora de amizades por interesse? Isso não é novo. Provérbios diz, o homem rico é assim de amigos. Mas onde estão esses amigos quando a gente precisa deles? Nós poderíamos fazer uma reflexão apenas sobre os recursos que nós temos que disponibilizar às pessoas, observando o exemplo de Jesus. Eu separei aqui algumas ideias. Por exemplo, tempo. As pessoas precisam do nosso tempo. Quando entramos em relacionamentos, quando formamos amizades, nós devemos estar dispostos a oferecer do nosso tempo às pessoas. Quanto vale o seu tempo? Você é uma pessoa ocupada? A vida é corrida para você? Isso valoriza ainda mais quando você separa parte do seu tempo para conviver com as pessoas. Jesus tinha tempo para as pessoas. Quando é que ele tinha tempo para si mesmo? À noite ele buscava um lugar separado e durante a madrugada, muitas vezes, passava tempo com Deus. Ali era o tempo dele, esse tempo da reconstrução interior. Mas durante o dia, Jesus abria mão do seu tempo para estar com as pessoas, curando, ensinando, servindo. Jesus doava do seu tempo. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos olhar o tempo como algo a ser dispensado às pessoas, não apenas a ser gasto só com a gente. Sabe quando dá aquele frenesi do domingo à noite, porque segunda está chegando, e você fala, não passei tempo suficiente do meu fim de semana, estou perdendo tempo. Né? A segunda já está começando, está acabando, foi pouco tempo para mim. Nós precisamos virar essa chave. Quanto é o tempo que a gente dedica às outras pessoas? Isso é importante. Além do tempo, atenção, afetividade, porque uma coisa é passar tempo e outra coisa é dar atenção às pessoas. Né? Cada vez mais comum. Às vezes a gente pode reunir os amigos e, em vez de conversar, vamos assistir um programa na televisão. Às vezes passamos 1 hora juntos, de tempo de relógio, mas não compartilhamos a vida. Não demos atenção, afetividade, não fizemos crescer a amizade, a influência de um sobre o outro. Precisamos dar atenção, as pessoas precisam de atenção, precisam ser ouvidas. Ouça as pessoas. Jesus tinha essa abertura ao coração das pessoas, a ouvir a história das pessoas, a se colocar, a construir empatia. Jesus tinha o coração aberto às outras pessoas. Diversas vezes a gente olha o texto bíblico e se refere a Jesus dizendo, movido de profunda compaixão. A reação de Jesus à situação das pessoas ao seu redor. Estava aberto, estava com o coração ali. Talentos. Você está disposto a compartilhar com as pessoas aquilo que você sabe fazer? E de graça, sem cobrar por isso? Não, eu te ajudo. Né? Esses dias alguém estava me falando, depois de uma palestra sobre finanças, que a gente teve aqui, uma série sobre finanças, falou, olha, nós temos um grupo de amigos, e alguns que são mais especializados em como administrar o dinheiro, a gente se encontra só para eles ensinarem os outros como faz isso. Qual é o seu talento? O que é que você vai dispor do seu tempo para fazer algo que você saiba? O que é que você pode oferecer às pessoas? Pense nos recursos. Eu tenho um tio, que é pastor também, e ele tem muitas habilidades manuais também. Coisas para casa, ele sabe arrumar todas essas coisas. No período da faculdade, a atividade dele na faculdade era essa, fazer a manutenção dos prédios da faculdade. E cada final de ano, quando vinha o período das férias, ele passava pelo menos uma semana na casa dos pais dele, dos meus avós, e ele pintava a casa, consertava a tomada, arrumava a torneira. Né? Tempo, afetividade e talento. O que é que você pode oferecer às pessoas? Precisamos olhar os relacionamentos nessa dimensão. Dinheiro. Dinheiro e amizade, combina? Combina. Bem usado, combina. Bem usado. Dinheiro pode ser um problema no relacionamento, mas ele pode ser a solução de problemas no relacionamento. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. De vez em quando eu falo sobre isso. A gente vai percebendo as coisas na igreja e às vezes os problemas de relacionamento dentro da igreja, às vezes estão ligados a dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se um amigo seu precisa de R$1.000, o que é que você faz? Você empresta?
Às vezes a gente precisa de dinheiro emprestado, né? Às vezes é uma questão curta, rápido, mas às vezes é uma questão grave, estou precisando de dinheiro mesmo, né? R$1.000. Deixa eu deixar um conselho para vocês de quem acompanha esse tipo de relacionamento na vida das pessoas. Se você emprestar R$1.000, você corre o risco de ter duas perdas, não é? Os R$1.000 e o amigo. Se programe, se prepare. Dinheiro tem que ser doado. Nós estamos falando de doação, né? Jesus doou a si mesmo, estamos falando de doação. Dinheiro é para ser doado. Faça um planejamento seu. Tem uma parte no seu orçamento que é um dinheiro para ajudar pessoas que precisam. Amigos ou desconhecidos. Mas se a gente às vezes ajuda os desconhecidos, por que não ajudaríamos os amigos? Mas o melhor jeito de ajudar alguém, se você é amigo de verdade, dê dinheiro a essa pessoa. Ah, pastor, mas não dá para dar R$1.000. Olha lá no seu orçamento, se dá para dar 500, você dá 500. Se só dá para dar 250, você fala, olha, eu queria te ajudar com mais, mas eu só posso te ajudar com os 250. Vamos ver se alguém mais consegue ajudar. Mas dê o dinheiro. Outro dia alguém me falou assim, pastor, precisei de ajuda, e alguém veio e eu aprendi uma coisa fantástica. Ele falou, olha, está aqui o dinheiro que você me pediu, eu estou dando a você. Não, mas eu não quero dar, nós somos amigos, eu quero te devolver. A pessoa me disse o seguinte, quando você tiver dinheiro, você vai e ajuda outra pessoa com o valor que você... Em vez de você me devolver, eu não quero mais esse dinheiro. Você arruma outra pessoa para quem você vai fazer esse dinheiro ser uma bênção. Doar de si, doar das coisas que você tem. Olha o dinheiro dessa perspectiva. No período da faculdade, lá no meio dos Laranjais, em Engenheiro Coelho, nós já fomos casados, tínhamos carro. Mas tinha um monte de gente, universitário, solteiro, que não tinha carro ainda, estava no período da universidade. E ali a gente aprendeu uma coisa, dar carona. Toda vez que ia para a cidade, parava na porta da faculdade e tinha a lotação do carro, né? Entrava um monte de gente, ia de graça, ia lá para a cidade, deixava. E na hora de voltar para a faculdade, também quem tinha carro sabia, tinha que já passar naquela rosinha na entrada da cidade, que ali era o ponto da carona, tinha gente voltando para a faculdade. Isso marcou tanto a gente deu tanta carona, quando a gente terminou a faculdade, fomos para o Rio Grande do Sul trabalhar, de vez em quando passava alguém na rua e a Paula falava, para, você não vai dar carona, para, você não vai dar carona. E de vez em quando, mesmo morando em São Paulo, às vezes a Paula olha, dá carona para essa pessoa aí, olha, mas amor, eu nem conheço, não sei quem que é. Aqui em São Paulo, se você for compartilhar o carro, você compartilha todo o carro, né? Então, toma cuidado, né? Mas isso fica na gente, esse negócio de você compartilhar, né? Seja intencional com isso. Jesus tomou essa decisão de doar de si mesmo às pessoas e nós precisamos passar isso adiante também. Precisamos ter isso como um valor nas nossas amizades. Seja intencional em iniciar um relacionamento. Seja intencional em doar de si, daquilo que você é e daquilo que você tem, às pessoas ao seu redor. Pense, você tem algo a oferecer às pessoas. Terceira lição que a gente aprende de Jesus, os relacionamentos. Precisamos desenvolver uma visão espiritual sobre os relacionamentos. Tudo aquilo que é bom para nós, é bom para os nossos amigos. Aquilo que traz alegria ao nosso coração, traz alegria ao coração daqueles que são amigos da gente. Jesus contou 3 histórias no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. 3 histórias. A ovelha perdida, a dracma, a moeda perdida, e o filho perdido. E olha que interessante, para cada uma dessas 3 histórias, Jesus termina mais ou menos da mesma forma. O homem que encontra a ovelha, ele traz a ovelha de volta para casa cheio de alegria, ele convoca os amigos, diz o verso 6, os amigos, os vizinhos, e diz, alegrem-se comigo porque eu achei a ovelha perdida. A mulher que havia perdido a dracma, depois de vasculhar toda a casa, e quando encontra, diz o verso 9, ela convoca as amigas e as vizinhas e diz a mesma coisa, venham, se alegrem comigo, porque eu achei aquilo que eu tinha perdido. Esses dias eu ia chamar os amigos para encontrar o controle remoto lá de casa. Estava feliz porque encontrei. Aquilo que é bom, a gente quer compartilhar. O filho perdido. Quando aquele filho voltou para casa, o pai disse, vamos fazer uma festa. A família, os trabalhadores, os vizinhos, todo mundo, vamos celebrar, porque esse filho estava perdido e agora eu encontrei. A visão espiritual das amizades nos traz uma lição. Aquilo que é bom para a gente precisa ser compartilhado. E se em algum momento você se sentiu achado por Deus, eu estava perdido,
e fui achado por Deus. Me encontrei em Deus. Isso é bom para você. É bom para quem gosta de você. Compartilhe. Chame as pessoas para se alegrar. Você já fez isso alguma vez? Estou reunindo os amigos. Qual é o motivo da nossa comemoração hoje? É porque eu estava perdido e fui encontrado. É porque Deus foi bom comigo. Essa é a razão suficiente para a gente celebrar. Você já fez isso? Esses dias recebi um convite, mexeu comigo. 15 anos, uma família aqui da igreja, a filha fazendo 15 anos, depois de tantos desafios que essa família enfrentou com o casal de filhos. Questões de saúde, tanta oração aqui da igreja. Eles me escrevem, pastor, nossa filha vai fazer 15 anos, nós estamos chamando os amigos para agradecer a Deus. Gente que participou da nossa história, da nossa luta, gente que foi significativo para que a nossa filha pudesse hoje completar 15 anos. E a gente está chamando essas pessoas aqui para dizer que Deus é bom com a nossa família. Tem gente aqui que não acredita em Deus, mas foram usados por Deus. E a gente quer dizer para eles isso, que eles foram usados por Deus, que Deus é bom. Nós precisamos disso. Atos capítulo 10, verso 24, quando Pedro aceita o convite dos servos de Cornélio para ir fazer uma visita. Deus havia aparecido a Cornélio, havia aparecido a Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio havia convidado os amigos e vizinhos para poderem ouvir as palavras de Pedro a respeito de Jesus Cristo. Sabe? Quando o evangelho é de fato uma boa notícia. Quando aquilo que Jesus Cristo fez por nós, como seus discípulos, como cristãos, isso não cabe na gente. É preciso extravasar. É preciso compartilhar. E eu posso dizer a você que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, que mesmo que você o reparta, você não vai ficar sem. Tem gente que parece que está com medo de perder o amor de Deus. Eu não vou falar para ninguém, vou guardar aqui, é só meu. Não faça isso. O evangelho é grande o suficiente para dizer que abençoa a sua vida e abençoa a vida das pessoas a quem você ama. As suas amizades têm esse olhar espiritual para as pessoas. Entenda que aquilo que foi bom para você também vai ser bom para aquelas pessoas a quem você ama e que você se sente amado por elas também. Há um evangelista, ele é do Ceilão, e ele ficou famoso por uma frase, Daniel Niles. Ele escreveu: evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. O que é que você encontrou no seu relacionamento com Cristo Jesus? Como é que isso mexeu na sua vida? Olhe para os seus relacionamentos, todos eles. No trabalho, mesmo que sejam relacionamentos curtos, como o motorista do Uber. O que eu já convidei de motorista do Uber para vir nessa igreja? Todas as oportunidades são oportunidades. Nós precisamos encontrar os caminhos e olharmos os relacionamentos, as amizades, do ponto de vista de Jesus. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer a você. Tem uma coisa sobre relacionamentos que mais cedo ou mais tarde a gente descobre e demanda uma resposta da gente. Sabe? Quando a gente entra no relacionamento com qualquer ser humano, uma grande verdade é que do mesmo jeito que você é humano, ele é. E do mesmo jeito que você falha com as pessoas vão falhar com você. Jesus sabia disso. E ainda assim, ele decidiu cada uma dessas coisas em relação às amizades e aos relacionamentos. Quando você entra num relacionamento, você tem que entrar decidido a pagar o preço. Não estou falando de ser humilhado gratuitamente, de participar de um relacionamento abusivo, não é nada disso. Há que saber pôr o limite e o momento de sair de um relacionamento. Mas quando nós temos a visão espiritual para os relacionamentos, nós estamos dispostos a enfrentar os problemas que eles trazem. Zacarias capítulo 13, verso 6. Falando a respeito de Jesus, uma profecia messiânica. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, está falando do Messias, do Cristo. São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Nós ferimos a Jesus. Ele não estava lá na cruz por causa dos romanos, dos judeus. Ele estava lá por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Foi na casa dos meus amigos que eu ganhei essas feridas, que vou levar pela eternidade. Assuma riscos. Decida dar um passo além com as pessoas. Acredite nas pessoas. Doe-se às pessoas. Aprenda a virar a página, a perdoar, a continuar olhando para aquilo que pode acontecer. Jesus trabalhou até o último instante com Judas. E foi com um beijo de traição que eles se despediram.
Mas Jesus não desistiu dele. Mais de 3 anos se dedicando àquele relacionamento. Olhe as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. Mas para isso, para poder superar os esforços perdidos, se recuperar das frustrações, continuar acreditando e se doando, há uma decisão que a gente precisa fazer. Uma decisão. Vou continuar olhando relacionamentos, amizades, pelo potencial que eles têm para mim. Os meus relacionamentos giram em torno de mim, é disso que se trata. São as pessoas que me alegram, são as pessoas que me valorizam, são as pessoas que me reconhecem. Enquanto eu for o centro dos relacionamentos, eles estão distantes do olhar de Jesus para ele. É certo que todos precisamos de amigos, é certo que precisamos de pessoas que nos amem. Mas seja amigo, ame primeiro. E para isso a gente tem que tirar a gente do centro. E tem que fazer essa entrega para Jesus Cristo. Senhor, toma aqui a minha vida. Não é mais o que eu quero. Não é mais só as pessoas que eu admiro, ou só quem eu acho que precisa da minha companhia. Me usa para ser uma bênção na vida das pessoas. Me usa para começar novas amizades, novos relacionamentos com essa visão espiritual. Me ajuda a ter essa disposição de doar, de ser o presente de Jesus Cristo à vida das pessoas. Essa é uma entrega que é pessoal. Eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Mas é um momento em que ou eu entrego tudo, ou eu sempre vou ter meio evangelho, sempre vou ter meia bênção, sempre vou ter apenas metade do plano de Deus realizado na minha vida. E Ele não quer isso. Ele quer levar você a uma experiência que você nunca vai achar nada que seja parecido. E para isso eu faço um convite a você hoje. Faz essa oração. Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego minhas vontades, o meu egoísmo, a vida centralizada em mim, porque eu quero abençoar as pessoas. Porque o Senhor cuida tão bem de mim. Eu quero ser a tua bênção na vida das outras pessoas também. Você quer fazer essa oração? Tem disposição de renovar esse compromisso com Deus? Canta com a gente.